Ok, então voltando para o nosso caso anterior, tá? Então nós temos a equação genérica. Essa equação genérica é a equação que representa, na sua generalidade, as equações cúbicas. E além dessa equação, foram feitas uma série de modificações. Tem um artigo que foi publicado por um professor chileno e que ele identificou na literatura mais de 20 equações cúbicas. E todas elas foram trabalhadas no sentido de poder levar em consideração o comportamento real do processo. Claro, se você tem uma solução eletrolítica, se você tem uma solução iônica, se você tem uma solução catiônica, se você tem uma solução aniônica, tá? Se você tem uma série de comportamento eletrônico das suas moléculas ou átomos que compõem o gás, o comportamento dele vai ser diferente. Por isso, as equações, você não pode dizer uma equação genérica, pronto. Você tem particularidades. Quando alguém propõe uma equação nova, ele está propondo uma equação nova para explorar alguma particularidade que não foi explorada nas equações anteriores. Porque o nível da abrangência que você quer buscar é para poder, de fato, cobrir todos os fenômenos físicos associados ao seu processo. Por isso vão surgindo essas equações todas, no sentido de simplificar. Por que eu preciso fazer toda vez um experimento? Ou preciso comprar equipamentos novos para fazer o experimento XYZ, se eu consigo, a partir do modelo matemático, representar o meu processo. Então, quando a gente generaliza uma equação genérica, vamos usar a equação genérica para poder representar o comportamento do processo. Se temos efetivamente essa equação genérica, a partir das particularidades observadas, nós simplificamos a equação e caímos na equação ou de Van der Waals, ou de Rediscon, ou de Sof-Rediscon, ou de Peng-Robson. Essas 4 equações serão as equações que nós vamos trabalhar na termodinâmica 1. Qual é o objetivo? É que vocês tenham uma visão clara de que o uso das equações vos possibilita efetivamente encontrar as soluções, ok? E outra particularidade, vocês já fizeram no laboratório experimento de compreensão e expansão. Inclusive tem um sistema encaminhado no laboratório de química, em que esse sistema encaminhado você pressuriza, isto é, você faz deslocar o êmbolo no sentido de aumentar a pressão e diminuir o volume, ok? E para dissipar a energia térmica, o êmbolo, o sistema é encaminhado. Você mantém a isotermicidade e você avalia somente o efeito da força aplicada sobre a pressão e sobre o volume do sistema. E, consequentemente, quando você obtém esses dados experimentais, você pode pegar esses dados experimentais, relacionar com as correlações matemáticas existentes, no sentido de poder identificar a correlação que melhor representa o comportamento do seu processo. Ok? A outra particularidade que eu quero deixar para vocês, eu na minha prática, eu trabalho com vocês com base nesses conceitos, mas temos as bibliografias. Nós temos uma série de bibliografias que estão disponíveis, que devem ser utilizadas para dar o suporte ao seu estudo. Para que você não entenda as coisas somente na superficialidade, mas você tenta buscar na profundidade o conhecimento desse trabalho. Olha só, eu fiz um trabalho com os alunos, se não me engano, em 2018 ou 17. Eu pedi para eles para uma série de gases, que eles pudessem desenvolver um programinha no sentido de poder calcular o fator de compressibilidade explorando o efeito de pressão. Cara, o trabalho deles, aliás, claro, dividiu a turma em grupos, e cada grupo teve uma responsabilidade de trabalhar com um tipo de equação e gases. Depois fizeram uma apresentação. Depois da apresentação, os 3 melhores trabalhos, pedi que eles elaborassem um artigo. E esse artigo científico foi submetido, um foi no Brasil, foi aprovado e foi publicado,
ok? Mas recentemente ainda mandamos esse artigo, um outro artigo, para uma outra revista indexada em português e o artigo foi aprovado. Isso quer dizer que nós temos um vácuo de ciência, um vácuo de conhecimento que tem que ser preenchido. E para nós preenchermos esse vácuo de conhecimento, precisamos ter uma dedicação, uma busca. Então, se você já conhece mais ou menos o algoritmo para resolver um problema desse aí, você não trabalha somente no algoritmo com base na caneta. Você pode utilizar um programa, pode montar um programinho no Excel, uma sequência lógica que te possibilita que você tenha a solução do problema. Ok? Continuando. Então, com base nesse princípio e na equação generalizada, então você pode encontrar na literatura, ok? Pode encontrar na literatura as informações assim relacionadas. Isto é, nós temos uma equação que nós chamamos de equação genérica, okay? Ou generalizada, de estado, ok? E que essa equação, dependendo do valor de U e de W, tá? Para cada tipo de equação, como nós mostramos aqui, você chega na equação ou de Van der Waals, ou de Redskog, ou de Sof-Redskog, ou de Pengui-Robson. Então, o que vai mudar nisso aqui vão ser exatamente o U, que aparece aqui no segundo termo da equação, e o W, que aparece também no segundo termo da equação. A partir do método anteriormente descrito, que consiste na derivada da pressão em relação ao volume, a T constante, aplicado no ponto crítico, e a sua respectiva segunda derivada, tudo igualado a zero, tendo essas duas equações, você consegue determinar as constantes A e B. Então essa tabela é muito importante. Tem A e B. Isso quer dizer que você pegou essa equação, aplicou para a equação cúbica para o Van der Waals. O U igual a zero, o W igual a zero, vai ter que P igual a RT sobre V menos B, menos A sobre V quadrado. Van der Waals. Pego a equação, multiplico por V quadrado vezes V menos B, descrevo a equação na forma de uma equação cúbica. A partir daí, eu precisaria calcular o valor de A e B dessa equação. Eu vou ter que buscar na literatura, nos anexos das nossas equações, para aquele componente, a temperatura crítica e a pressão crítica e a constante dos gases para calcular o A e B. A partir do momento que você calculou A e B, e o parâmetro dado pode ser temperatura e pressão, você vai ter efetivamente os coeficientes da sua equação. Isto é, o A, B, C e D. Quando você tem esses coeficientes, você vai usar o programa computacional ou um algoritmo de resolução, tá, de equações do terceiro grau no seu HP. Você vai fazer a leitura dos coeficientes e, consequentemente, resolvendo a equação, ele vai dar as três raízes, aquilo que eu disse para vocês. Okay? Se as três raízes são reais e são iguais, você está fazendo um cálculo naquela condição no ponto crítico. Okay? Se aparecem três raízes diferentes, okay? Você está trabalhando mais ou menos numa condição de líquido e vapor. Se tem uma raiz reais e duas não reais, ok? Imaginárias, você está trabalhando numa condição de vapor superaquecido ou vapor supercrítico. Então essas condições físicas devem ser muito bem entendidas para que você consiga avançar na compreensão do seu fenômeno. Ok? Então essas equações que estão aparecendo aqui, essas constantes que estão aparecendo aqui, são as constantes que serão utilizadas no cálculo das suas constantes, no sentido de poder viabilizar a resolução da equação. Ok? Então, quando efetivamente nós fizermos a generalização da equação, nós vamos chegar exatamente numa equação desse tipo aqui. Ó. Isto é, pegamos a equação genérica e pegamos aquela equação, queremos escrever a equação na forma de uma equação cúbica. Ok? Então, na forma de equação cúbica vai aparecer, por exemplo, se for em Z, Z ao cubo menos isto aqui, elevado a Z ao quadrado, mais esse termo todo vezes Z, menos a constante aqui igual a zero. A partir de
você tem então a sua equação na forma cúbica que deve ser necessariamente trabalhada no sentido de poder viabilizar os cálculos que você precisa para determinar o volume, o fator de compressibilidade ou outros parâmetros que estejam associados ao seu processo. Então, meus jovens, eu espero que vocês estejam agora prontos. Acabamos com isso as equações cúbicas e espero que a partir daí vocês podem trabalhar no sentido de poder resolver a nossa lista de exercícios. Toda lista de exercícios. Ok? Um grande abraço para todos e bom trabalho. Olha só uma informação. Eu até estava me esquecendo. Ok, eu estava me esquecendo. Precisa ter uma avaliação bem clara das vossas condições de operação a partir da análise de temperatura. Ok? Pode termos situações em que a sua temperatura de operação seja maior que a temperatura crítica. Então, você está trabalhando com gases supercríticos. Pode ter condições em que você trabalhe na condição de que a sua temperatura de operação seja menor que a temperatura crítica. Ok? E você pode trabalhar em condições, por exemplo, quando nós trabalhamos com temperaturas supercríticas, ok? As equações de estado cúbico, eles podem ter até 3 raízes reais. Então, nesse caso, a maior raiz corresponde ao volume do vapor, a menor raiz ao volume da fase líquida e a raiz intermediária não tem significado físico, já disse isso. Quando nós trabalhamos com temperaturas supercríticas, isto é, a temperatura de operação é maior que a temperatura crítica, então todas as equações de estado cúbico, quando resolvidas para o volume, apresentam uma raiz real e 2 raízes complexas ou imaginárias. Quando nós trabalhamos com as equações do estado cúbico, cujos parâmetros A não seja função da temperatura, por exemplo, ok? Não dão bons resultados para o cálculo da pressão do vapor. Então, essas observações são fundamentais para que vocês entendam. As equações de estado cúbico, cujo parâmetro A é função da temperatura, dão bons resultados para o cálculo da pressão do vapor de compostos apolares. Está vendo? As equações existem, tá? Direcionamento. As equações de estado cúbico de Solve, Rediscon, ok? E Peng e Robson dão bons resultados também para volume molar do vapor. Para compostos apolares, tá? Você deve saber o que é uma molécula polar. A água, por exemplo, é polar, mas o metano é apolar. E que tem uma temperatura reduzida menor que 1, os resultados do cálculo do volume do vapor são satisfatórios. Quando a nossa temperatura reduzida for igual a 1 e a pressão reduzida for maior que 1, os resultados apresentam grandes zeros, pois o volume nessa região é muito sensível. Então, eu estou mostrando isso para vocês, que é para dizer que, de fato, os modelos, quando foram propostos, não foram propostos só à toa, foram propostos com base na análise minuciosa do sistema, da forma de interação, das relações, das correlações, para dar toda uma sustentação teórica necessária para o estudo que se queira fazer. Então, meus jovens, desejo a todos vocês bom trabalho, os caminhos estão traçados e na próxima aula vamos trabalhar em cima dos estados correspondentes, que vai resultar necessariamente nas equações cúbicas, nas equações generalizadas, que são muito mais aplicadas por existirem correlações que dependem da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Boa tarde para todos vocês. Obrigado.